O transtorno age no cérebro e prejudica o aprendizado, causando dificuldades de concentração e falta de interesse por materiais impressos, como livros. O transtorno atinge cerca de 17% da população. É importante saber que a dislexia não é uma doença, senão um distúrbio genético e neurobiológico que independe da preguiça, falta de atenção ou má alfabetização, como explica o psicólogo do CAPS de Confresa, Luiz Antônio. A dislexia é um transtorno de aprendizagem, e que traz dificuldades tanto na leitura como na escrita e na interpretação dessa leitura também. E se confundem com outras problemáticas de aprendizagem. Então, tem que ser feita uma avaliação com esse aluno. É comum perceber isso a partir da alfabetização, ou seja, dos 6 até os 8 anos de idade. E se confunde às vezes com falta de disciplina, deficiência mental, ou a metodologia pedagógica também pode levar a essa criança a ter dificuldade de aprender a ler e a escrever, E isso pode trazer uma confusão na realidade, Que a dislexia é especificamente um déficit, na leitura e na escrita. Os sintomas da dislexia variam de acordo com os diferentes graus do transtorno, mas a pessoa tem dificuldade para decodificar as letras do alfabeto e tudo o que é relacionado à leitura. O disléxico não consegue associar o símbolo gráfico e as letras ao som que elas representam. Esse transtorno, existe uma equipe. A proposta é ter uma equipe multiprofissional, equipe composta por psicopedagogo, pedagogo, psicólogo, psicóloga, fonoaudióloga, neurologista. Então, se faz uma avaliação completa com esse aluno para perceber se realmente é dislexia ou não. Então, o dislexo ele não afeta a cognição, a memória. Então, existem pessoas aí que conseguem ser um bom profissional depois de adulto sendo dislexos. Pode ser um gênio, pode ser uma pessoa com nível mental mediano ou não. Então, a dislexia não afeta a cognição. Então, essa simplesmente a dificuldade de interpretar aquela leitura. É um pouco mais lento para isso. E se usa metodologia específica para o dislexo, no caso da aprendizagem. Encontra-se comum, como eu disse, nos primeiros anos, na alfabetização. Essa criança que chega aos seus 9 anos, por exemplo, não sabe ler, escrever, tem dificuldade de interpretar uma leitura, E se isso é muito acentuado, já acende um alerta, Tem algo errado aí. Então precisa ser avaliado por uma equipe. Então sempre na escola se procura essa equipe de profissionais para estar ajudando esse professor a perceber se há casos de dislexia ou não. Ter dislexia não é o fim do mundo. O disléxico não é deficiente. Ele pode ser uma pessoa saudável e inteligente, porém com dificuldade acima do comum em aprender a ler. Geralmente, o disléxico possui um QI normal ou até mesmo acima do normal. Quanto antes descobrir a dislexia, melhor será para dificuldades com os colegas na escola, constrangimento no local de trabalho, problemas de relacionamento, seja com amigos, parceiros ou familiares. Então, o tratamento é esse. Tem que se perceber que e esse aluno vai ser acompanhado a nível emocional também, vai se rever a metodologia que esse aluno que tem na escola, que está sendo oferecida para esse aluno, dá todo esse suporte, Pode-se ver, porque na realidade é um déficit nos neurotransmissores, Há uma falha ali, por isso que tem essa dificuldade de interpretação na leitura. Então, por isso tem que ter um acompanhamento também com o neurologista. Se faz exame, faz um eletroencefalograma, uma avaliação neurológica, Então, há todo esse processo, não é tão simples assim, Então, porém, tem tratamento, a pessoa consegue ter uma vida normal como qualquer outra pessoa. Baixa a autoestima dessa criança, sentimento de inferioridade. Essa criança pode estar passando por um bullying,
preconceito em relação à competência, a questão intelectual, cognitiva dessa criança, não é? A dificuldade de socializar, tanto na escola como fora. A criança perde a motivação de continuar estudando, né? Tem muita desistência escolar exatamente por isso, né? Que a criança não se sente bem, não se sente igual às outras crianças que estão no mesmo processo, na mesma faixa etária. Então gera essa baixa autoestima, desestimulação a nível educacional. O Dr. Luiz Antônio ainda falou do número de pessoas que são atendidas pelo Centro de Reabilitação em Confresa. Aqui no município nós atendemos lá no Centro de Reabilitação, né, ao lado do hospital. Lá sim, né, no caso a gente atende a nível emocional, a gente percebe se tem alguma alteração ou não, a gente faz um encaminhamento para outros profissionais. Dislexia, por ser um distúrbio difícil da gente perceber, aqui no município foram casos raros, né? Poucos casos que a gente observou que se enquadra na dislexia, não é?